Por que que depois não tá aqui? Ele que depois. Eu tô super doendo, não andei muito. Então, depois de umas 40 minutos que você tinha saído, chamou a minha senha. Aí a mulher olhou e falou, eu acho que não tá mais atendendo esse convênio. Aí foi falar com a Maria, com a Joana, com a Beltrana. Depois dos 20 minutos eles decidiram que não me atendiam mais. Meu Deus do céu. Que convênio lixo, né? Lixo. Eu vou ver se você quer que eu coloque você no servidor público? Que jeito. Pelo menos se for uma coisa grave, você tem internação. Aí eu parei no boteco, tomei um pingado. Não gostava de falar pingado. Vale. Eu tava assim, ó, sem comer. Aqui, ó, Maria. Mas se tivesse avisado pelo menos uns 5 minutos, na hora que ele deu ligar, né? Tanta coisa. Nossa, esse processo dos cachorros me fudeu e me atrasou pra caralho todo o trabalho. Nossa. O que foi, velho? Esses dias que eu fiquei indo atrás dos cachorros aí me atrasou demais. Ter ido atrás dos cachorros? É, leva pra cá, leva pra lá. Perdi tempo. Ué, deixa a gente fazer as coisas tudo de manhã e você fica só nisso. Não, você também não aguenta ficar. Sim, devia ter produzido alguma coisa já. Acho que eu vou acabar pedindo pra cair fora dessa parte do vídeo aí. Acho que eu vou pedir pra cair fora dessa parte do vídeo que eu não tô dando conta. Mas sair você já tem uma vela, senão vai sair o que você tem? Tadeu, a gente não pode mais esperar, Tadeu. Olha só, minha filha, Ricardo te arrumou? O que a gente espera até essa semana, Tadeu, como eu te falei na mensagem, Hein? a resolução disso, Tadeu, senão a gente Essas não é que o Ricardo te arrumou? Hã? providenciar. Essas valas não são as que o Ricardo te É, arrumou? material de vídeo pro ano que vem. A gente não tem sequer, como eu disse, a garantia de que você vai conseguir produzir o vídeo. Eu e o Heitor garantimos que a gente faz tudo na casa, não precisa fazer nada. Os outros professores, né? Hã? Eu e o Heitor fazemos tudo na casa, você não precisa fazer porra nenhuma. Eu tô em aula, eu tô em aula. Pra resolver isso, tá? Grande abraço. Porque a gente não tá dando conta. Precisa nem pegar um ônibus. Agora a culpa é do cachorro. Que teve que levar o cachorro pra fazer cesárea. Todos os outros 20 dias. Professor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, senhor? Tudo em paz. Hoje tem até um background do vetor aí. Eita, vamos lá. Tá ótimo, vamos lá. Só ajeitar aqui. Parece que a qualidade da câmera deu uma melhorada aí. Tava muito ruim nesses últimos dias. Hein? Tava horrível, agora tá ruim, melhorou. Vamos lá. Eu vou começar aqui. 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 Vamos lá, meu filho. Vai. Feito. Vamos lá. Eu vou começar por aqui, depois a gente vai fazer uns exercícios. Então, esse material aqui é um dos tópicos que normalmente o pessoal faz no começo, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora no final, que é trabalhar um pouquinho com artigo. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer ele abrir aqui. Acho que vai. Não vai não.
Foi? Ah, tá. É que o Rubão fez uns efeitos especiais aí. Vamos lá. Aí, vamos lá. Ó, então aqui, trabalhar aqui com artigo definido e indefinido, que é um assunto extremamente simples, mas às vezes pode salvar uma questão, né? Pode resolver um ponto ali importante, né? Vamos lá. Aí. Pronto. Então, primeiro aspecto, né? O indefinido. Uma. Né? Então, a ou an. Vocês já viram isso em algum lugar, né? Com certeza, né? Só para relembrar, o aspecto do a vem com consoante aqui, né? A dog, por exemplo, né? E o an vem com alguma sonoridade de vogal, né? Então, an ostrich, tá? Um avestruz, tá bom? Aqui é o mais elementar e mais básico. Agora, as variáveis é que o pessoal do vestibular às vezes vai aproveitar, né? Então é em cima delas que eu queria mostrar alguma coisa para vocês. Aqui, nossa, está muito ruim aqui. Bom, A seguido de consoante. A sandwich, a horse. Nada de novo. O uso básico do an, né? Quando a palavra seguinte tem sonoridade de vogal. Então, an Indian, an egg, an apple. Até para fazer a ligação, né? Para não ficar como se fosse uma lombada ali no meio, né? A Indian, né? A egg, né? Então, esse N faz uma fusão entre as duas palavras, né? Agora aqui onde começam as coisas que são diferentes, né? As exceções e as divergências aí, né? Então, em inglês essas 4 palavras aqui, heir, esse ESS aqui é a forma feminina, tá? Que é heiress, tá? Herdeiro, herdeira, tá? Honor, tá? Honra, tá? Hour, que vocês já viram, né? 1 hour, an hour, uma coisa assim, né? E o adjetivo honest, tá? Então aqui, an honest man. Então essas 4 palavras em inglês e as derivadas delas, né, são as únicas que o H é mudo. Então na hora da leitura, a gente não coloca A, aqui a gente coloca an. Né? A gente vai falar an heir, it's an honor medal, tá vendo aqui? Medalha. An honor medal. An hour, 1 hora. Tá? An honest man, tá? Um cara honesto, um homem honesto. Onde você não vai poder usar a ou an de jeito nenhum? Quando a palavra seguinte for plural. Tá? Porque em inglês existe o indefinido um e uma, mas não existe como em português uns e umas. Tá? Então simplesmente não põe nada quando é plural, nesse caso aí. Né? Então a ou an no plural, jamais, né? Tá parecendo aí que o cara viu uma barata, alguma coisa assim. O A, o an como componente de uma quantidade de alguma coisa, uma quantidade X. Né? Então olha lá, a few, alguns. A little, um pouco. A box of, uma caixa de. A bunch, uma penca, um maço. Né? A chunk of, um teco, né? Um pedaço. A basket, uma cesta, sei lá, de flores, de ovos, de qualquer coisa. A glass of, um copo de. A bottle, garrafa. A dozen, né, aqui, uma dúzia. A dozen eggs, por exemplo, uma dúzia de ovos. A couple, normalmente aqui é um casal, tá? Mas couple às vezes é uma quantidade não tão definida. Né? A pack of, um grupo dele, normalmente pack de animais, né? De lobos, cães, hienas, né? A pack me dá uma ideia que eles são carnívoros, né? Quando eu falo em pack. A heap of é que é uma penca mesmo, né? Uma penca de bananas. É um chumaço de papel, a heap of paper, por exemplo, também dá. Né? E a pile of, né? Aqui é só uma curiosidade, né? Todos são quantidades X, né? Indefinidas. Tá? E a gente coloca o A, que é indefinido na frente. Tá bom? Então,
ele tem ele adiciona para essas palavras aí, para essas expressões, uma ideia de indefinição, de não ter um número exato. Tá? Antes de profissões, para nós é esquisito, mas em inglês é obrigatório usar a ou an. Né? Então aí segue a regra normal, he is a plumber, né? Ele é um encanador. Em português eu falaria só, ele é encanador, ponto. Né? Em inglês eu preciso colocar esse um. Né? He is a plumber. Tá? No caso da moça ali, she's an accountant. Ela é uma contadora. Tá bom? She's an accountant. Essa é a ideia. Às vezes eu já vi um exercício assim na PUC, e acho que na Mackenzie também, se não me engano. Na PUC eu tenho certeza. Onde o A ou o N vem antes de uma sigla, por exemplo. Né? Então, para a maioria das letras, você vai colocar A na frente. Né? Mas aqui, essas letras em especial, A, E, F, H e aí por diante, né? Em inglês, quando você soletra, ela tem sonoridade de vogal. Né? Então a gente põe an. Né? Então você falou an A, um A, an I, né? An F, né? Um F, an H, um H, an L, tá? Um L, an M. Então não tem como colocar AM, fica estranho, né? AS, não dá, tem que ser an S. Então para essas, deixa eu ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para essas 11 aqui, a gente coloca an na frente. Quando isso vai ser usado? Quando for sigla só, tá? Porque ele vai soletrar a letra, né? Tá? Então aqui, ó, um SOS, an SOS, tá? É um SOS. Então eu não posso falar a SOS, estaria errado. E aqui, an REM sleep, né? Aqui é o nível de sono do REM, isso aqui é uma sigla para Rapid Eye Movement, né? Quando você está dormindo profundamente, os olhos ficam se mexendo rápido ali, né? Você está numa fase X do sono. Tá? Geralmente é a fase onde o pessoal sonha. Né? Então, an REM sleep, essa necessidade de usar aqui o an é por causa dessa sonoridade dessas letras aqui. Tá bom? Vamos supor que fosse qualquer outra letra fora dessas aqui. Né? Por exemplo, sei lá, B de bola. Né? Então eu acho assim, posso dizer assim, it's a BS. B, né? S. Tá? It's a BS. Essa sigla BS é para bullshit, né? Para papo furado, lorota, né? It's a BS. Então aí, nesse caso, eu não preciso usar an, tá? Só quando a sonoridade for de vogal mesmo. O A na sequência do what, né? What a wonderful world, né? Que mundo maravilhoso, né? What a, né? Então esse what a é bastante usado para expressar uma interjeição positiva, né? What a wonderful world, né? What a beautiful day. Tá? Então ele funciona bastante desse jeito, aí vem antes do adjetivo. Né? Olha lá, what a beautiful girl. Né? Vocês podem discordar, ok? Não é uma opinião ditatorial. Tá? Então, what a, tá? Que. Outro exemplo aqui. What a great city. Olha lá. Que cidade, uau, né? Fantástica. Tá? Aqui é Sevilha, na Espanha. Então, é uma interjeição mesmo de surpresa, assim, positiva, né? Sempre ela tem... posso usar para o lado negativo? Posso também. What a horrible team, né? Que time horrível, né? Também pode ser. What an awful coffee, né? Que café pavoroso. Né? Também dá. Não é só positivo. Daí vem o the, né? Que é o definido. O definido a gente tem que lembrar que, ao contrário do I am, que só funcionam com o singular, o the tanto faz. Singular, plural, tá? Não importa que não tem nada a ver com a letra que vem depois, tá? Ele é multiuso. Tá? O principal uso dele é para mostrar algo específico. Você tirar um elemento do todo. Então, olha lá.
Existem vários filmes sobre a Segunda Guerra, né? Então, eu poderia falar movies about blá blá blá. Mas eu estou falando desse específico aqui, né? Então, ó, the new movie, esse aqui, is very interesting. Então, não é qualquer filme, tá? Quando eu parto do total para o específico, o the é a melhor solução, tá bom? Quando eu uso o verbo play para expressar que toco algum instrumento musical, né? Eu tenho que usar o the antes do instrumento, né? Então aqui no caso da mulher, she's playing the harmonica, a gaita, né? Ele está tocando a gaita, tá? He is playing the piano, né? Sempre assim. Aqui, lá nome de rio, montanha, oceano, lago, montanha, deserto, vale, oceano. Qualquer um desses pontos geográficos, né, específicos, a gente vai usar the na frente, tá? E o nome do lugar com letra maiúscula, né? Então eu vou falar the Andes, né? Esses Andes tem A maiúsculo, né? The Nile, o Nilo, tá? Esse N do Nilo é maiúsculo, tá bom? Então o the vai dar essa ideia de... Aqui também, né, de específico, né, um ponto geográfico específico, não é qualquer lugar. Não é qualquer deserto, qualquer montanha. Tá? Eu posso falar the Everest, tá bom? Fala, David. Professor, é só para ambientes naturais? Nesse caso aí, sim. São aspectos geográficos, né? Mas acho que se fosse não natural, daria também. Por exemplo, a represa de Itaipu, por exemplo, de Itaipu Reservoir. Acho que é mais para dar um destaque, para individualizar aquele ponto no mapa, vamos dizer assim. Tá bom? Não necessariamente só natural. Não. Vai lá. Aqui, normalmente país não usa nada na frente, nem nada disso, né? Então eu falo Brasil, France, Italy, tanto faz, Japan. Mas, quando o país tem nome composto, nome duplo, por exemplo aqui é The Virgin Islands, né? Eu uso um D na frente. Por isso que com o Reino Unido, né, eu falo The United Kingdom. Tá? Nos próprios Estados Unidos, ó, The United States, eu uso um The na frente. Quando for nome duplo, assim, composto, ou plural, né? Aqui, The Netherlands, né? Os Países Baixos, né? Que o nome certo é Países Baixos, né? Holanda é um deles, né? Um dos países. Mas a gente generalizou e fala Holanda para todos, né? Mas o certo é The Netherlands. Se eu falar Holland, Holanda, não tem The. Tá? Mas aqui tem por causa dessa característica de fusão ou de plural. Tá? Quando eu falo de uma família inteira, geralmente o sobrenome, né? Então eu falo assim, The Waltons, né? Tá? The Silvas, The Whites, né? Então, quando eu uso esse sobrenome aqui no plural, né, para falar de todo mundo, né, eu uso the na frente, sempre. Tá? Todas as direções da rosa dos ventos lá, né, da bússola. Então, eu vou usar com the na frente e o ponto cardeal tem N, perdão, tem maiúsculo. Então, eu vou the North, the South, the West, the East, e os compostos também, the Northwest, the Southeast, tanto faz, tá? Sempre maiúsculo e the na frente. Olha lá, the North remembers. Quem assistiu a série deve lembrar dessa frase que foi falada milhões de vezes nela. É comum usar o the também antes para marcar uma posição, um posicionamento, né? Ou às vezes um superlativo, né? É o melhor, o pior, o menor, né? Então a gente vai ter, ó, the first, o primeiro, the second, the third, tá? Classificando ordinal, né? The last, o último, the best, o melhor restaurante que eu já fui é não sei aonde, tá? The worst, tá? O melhor eu não me lembro não, mas o pior eu me lembro, acho que foi em Atibaia. This is the worst. The least,
Aí, the least é pior, né? O mais insignificante, the least. The last já tem lá, né? É o último. Olha o exemplo aí. The best 1967 American car. Então foi tirado entre os carros produzidos nesse ano. A revista, os especialistas elegeram isso aí como the best 67 car. Okay? Expressando uma intensidade crescente. Isso daqui eu coloquei só por causa da tendência do Enem de colocar trechos de música, de poesia e tal, né? Para facilitar para vocês enxergarem aqui. Então eu tenho aqui, ó, the more I see you, né? Ó, quanto mais eu vejo você, the more I want you, mais eu te quero. Então, quando eu mostro uma coisa que está aumentando, que está crescendo, que está progredindo, né? Tá? The more I exercise, the better I feel. Quanto mais eu me exercito, melhor eu me sinto, né? Tá bom? Então toda vez que você tiver esse acúmulo de eventos que vai fazendo a coisa expandir, né? Você usa o the com more ou algum comparativo assim, ó. The more I see you, the more I want you. Tinha mais um aqui, ó. Não, nesse trecho é assim. Mas essa é uma música que os caras poderiam usar para questionar se você entende a estrutura aqui, né? Que o compositor quer passar. Ok, fala, David. Professor, mas é que, tipo, isso é uma proporção, né? Um negócio de proporcionalidade. Mas, tipo, Sim. vale também, por exemplo, quanto mais acontece isso, menos, sabe? Tipo, esse tipo de Ah, proporção também fazer para vale? baixo. É Deixa eu ver. isso. Pode eu falar assim, the more I read, the least I understand. Quanto mais eu leio, menos eu entendo. Tá? Pode sim. Tá? Pode não só para expressar positivamente, mas também negativo. The less I see, esses dias eu vi, the less I see the news, the happier I am. Né? Quanto menos eu vejo as notícias, fico mais feliz. No mundo atual, acho que é mais ou menos assim. Vai lá. Onde fica esquisitíssimo, fica muito ruim em inglês, né? Usar antes de nome próprio. Né? Então, como a gente fala em português, o João não veio hoje. A Maria é simpática, né? Esse nosso o, a na frente, né? Não se usa. Tá? Em inglês não pode. É só para sobrenome. Quando é coletivo ainda. Né? Então, eu não falo the John is here. Não, ficaria muito estranho. No Nordeste do Brasil não usa esse o, a que a gente usa aqui no Sul, né? Então o cara fala, João não veio. Aqui a gente fala, o João não veio, né? Então, eles estão mais parecidos com o inglês aí do que a gente. Jamais usar antes de possessivo, né? Então eu falo assim, o meu pai chegou, né? Em português eu tenho esse o aqui, em inglês não. Antes de possessivo você nunca usa de. Tá? Não tem nenhuma exceção, não usa de jeito nenhum. Então, my, your, her, tá? Seja lá qual for o possessivo, eu não posso colocar the na frente. Acho que é isso. Eu quis mostrar para vocês porque tem uns... o pessoal pode explorar em questão, né, em vestibular, alguma coisa assim. Você precisa estar atento aí para esse tipo de detalhe. Deixa eu ver aqui. Não? Vem cá. Aqui. Aí. E aí?
É, uma palavra importante seria stuff, né? Na terceira linha lá do cartoon. O que seria stuff? Coisas. Isso. É, é um sinônimo mais ou menos de thing, né? De coisas, né? Então, aí ele está falando em diversity stuff. Né? Então, olha a composição da imagem, a ideia que está sendo mostrada e tal, né? E eu tenho lá, the man in the cartoon thinks the cat, acha que o gato, o quê? Quando a gente pensa em diversity, diversidade, o que vem na nossa cabeça? Biodiversidade, beleza, vários tipos de formas de vida, maravilhoso. Né? E essa diversidade aqui que parece mais. Não me parece biológica essa daqui, né? De que diversidade ele está falando aí? O que vocês têm ali na figura que o falante aí está olhando e falando para quem é que ele está falando isso? Eu tenho Para lá. o gato. E? Quem que está junto com o gato lá? Os ratinhos. Beleza? Então aí é que está a coisa, né? Tradicionalmente, a postura do gato seria, né, matar os ratos, certo? Mas eles estão, tanto gato e ratos aí estão debaixo da influência de uma diversity stuff, de um negócio sobre diversidade. Então o que acontece aí entre eles, né? Saiu do eixo normal, né? Da expectativa normal, comum. Né? Porque não é um convívio normal dentro dos padrões, né, estabelecidos, aquela coisa. Então, analisando ali, né? The man in the cartoon thinks. Ele é que está pensando. Tá? The cat was recently given some kind of diversity speech. Recentemente recebeu algum diversity speech. Ele ouviu falar, né? Deram tipo de uma palestra, falaram a respeito para ele de diversidade. Né? Ele acha que é isso que aconteceu com o gato. Ele está influenciado pelo que ele ouviu, seu diversity speech. Né? Was given some diversity product a long time ago. Eu não consigo associar product com essa situação aí, não me parece. Que produto é esse? Não consigo ver essa conexão. Né? Should have been given some kind of diversity speech. Deve ter recebido algum tipo de some kind of diversity speech. Deve ter recebido algum tipo de fala, né, de fizeram a cabeça dele sobre diversidade. Né? Will have to be given? Não tem nada a ver, é futuro. Tá? Ele não está analisando o que vai acontecer depois. Né? Então aí a gente fica entre A e C. Tá? Porque ele não está falando de produto e não é futuro. Né? Ele está analisando uma coisa que já aconteceu. Ó. Ele fala, they have been given. Começou e ainda não acabou. Né? E aí? Ele recebeu recentemente essa influência? Ou ele deveria ter recebido? Não, ele recebeu. Recebeu, senão ele não teria mudado.
né? Então ele já absorveu, inclusive, né? Ele já está se comportando como alguém que aceita a diversidade de espécies, né? Aí, né? Tá? Claro que o foco desse cartoon é humano, né? Não é o gato que ele está falando, né? É só uma manifestação do cartunista, né? Mas essa diversidade que ele está querendo colocar aqui é outra, né? Que vocês entendem aí muito bem, né? Tá? Então essa é a ideia do cartoon, aí, né? Discutir diversidade, né? Mas usando os bichos aí como exemplo, não uma pessoa, por exemplo, né? Vamos lá. Dá uma olhadinha nesse aí. Onde eu tenho aí, the seeds will be eaten by the birds. É a voz passiva de, né? Então, seeds são sementes. Tá? Então eu tenho ali, ó, as sementes will be eaten, serão comidas pelos pássaros. Né? Ela é a voz passiva de qual dessas frases aí? Né? Pensando assim abertamente sobre voz passiva, quando eu faço uma voz passiva, o tempo verbal muda? Basicamente? A ideia não, né? Então a gente permanece com a mesma ideia, né? Vai mudar a ordem, a estrutura, mas o tempo verbal vai ficar o mais próximo possível. Então aqui, como eu tenho will be, eu vou dar atenção para os que têm will, né? Aqui, por exemplo, ate é passado. Então, não conecta aí, né? You're going to... talvez desse, né? Mas vamos fechar em cima de will para ver se algum deles possibilita fazer essa a voz ativa aí, né? Então, olha aqui, ó. The birds will eat the seeds. Os pássaros comerão as sementes. E eu tenho the seeds will be eaten by the birds. Faz sentido ou não? Sim, está Faz. resolvido. É isso aí. Eu gosto da C. The birds will be eaten by the seeds. Os pássaros serão comidos pelas sementes. Tá? O cara que fez tá um palhaço, né? Tá tirando sarro, né? Tá bom? Então aí a melhor, a mais simples, a primeira, aí tá redondinho, né? Aqui, o normal é se pedir voz ativa, tá? Perdão, passiva. Né? Ativa um exercício ou outro que vai mostrar, né? Nesse aqui, por exemplo, é o clássico, né? Ele tem aqui, ó. Did the army surround the city? Né? O exército cercou, né? Sitiou a cidade. Tá? E ele quer que se faça uma voz passiva disso. Né? Agora, eu vou dar uma dica para vocês que às vezes ajuda, né? A resolver isso, que eu já até comentei uma vez, talvez. Que é assim, ó. Pensando em português, né? Eu tenho ali, ó. Did the army surround the city? O exército cercou a cidade. Como que eu coloco isso em voz passiva em português? A cidade... Foi cercado? foi cercada. Esse foi, que verbo é? É ir ou é ser? Essa língua portuguesa não é brincadeira, né? Cruel. Parece ir, né? Mas é ser. Então ela foi cercada, né? A cidade foi cercada, né? Pelo exército. Tá vendo? Viu, Caio? Verbo ser e ir em português dão várias confusões, né? Tá? Por causa desse passado igual, né?
É muito complicado. Então, ela foi minha melhor amiga. É ser. Ela foi pro Paquistão. É ir. Tá? Então, é um caminho meio complicado. Mas enfim, vamos lá. Então, voltando ao que interessa aí. O exército cercou a cidade foi cercada, né? Que nem o David tinha proposto, é isso mesmo. Como é verbo ser, aí nesse caso, eu vou usar, né, uma forma dele para fazer essa pergunta aí, né? E aqui eu tenho o did, que marca que a coisa está no passado, tá bom? Então assim, se está no passado, não pode ser isso, tá bom? Então essa aqui de cara eu já elimino. E vamos mexer com as outras, né? É uma pergunta, né? A C não é uma pergunta, então eu vou eliminar também. Tá? Aí sobraram 3 para trabalhar. Was the city surrounded by the army? Aqui ficou faltando cercada, né? Terceira coluna. Was the city surrounded? Ficou assim, a cidade foi cercar. Ficou faltando um tempo certo aí, verbal. Não dá, né? Então aqui, was the city surrounded by the army? Essa sim, né? A cidade foi cercada pelo exército, essa é perfeita. Né? Agora olha que engraçado aí. Was the army surrounded by the city? O exército foi cercado pela cidade. A cidade se movimenta, fica em volta do exército. Tá bom? Olha lá. Então aqui a solução mesmo seria D de dado. E essa aqui, indicar a alternativa que completa melhor. Né? Aqui a gente vai trabalhar com o verbo hold. Né? Então, hold tem pelo menos 3 significados. Então, hold hands, né? Dá as mãos, né? Oh, boa tarde, bom dia, né? Hold my hands. Você vai segurar a mão da sua namorada, namorado, ficante ou coisa parecida, né? E dar uma volta. Isso é hold, tá? Hold também pode ser abraçar. Então, segurar, né? Hold. Tá? Tem N músicas que tem hold na letra, né? Com sentido de abraçar, né? Dá para pensar em muitas, né? Tá? E hold também significa segurar a onda, não manifestar alguma coisa, né? Eu me lembro de uma cena de um filme, né? Que o cara está comandando os arqueiros, né? E eles estão loucos para disparar no inimigo, né? Mas ele fica falando para eles o tempo inteiro: hold, hold, segura, segura, não é a hora ainda, né? Tá, então esse hold é segurar. Pode ser segurar uma emoção também, né? Não querer mostrar, não querer manifestar. Então é um verbo com muitas possibilidades de interpretação, tá bom? E o passado dele é held, como aparece aqui na C, ó. Hold, held, held. Tá? Então aqui nesse caso, responsável pelo acidente, né? Hold responsible for the accident, é manter alguém como responsável. Então a investigação policial lá é feita e depois dessa investigação a gente chega à conclusão que ele vai ser mantido, né, como responsável. Ok? Então é isso que a frase aí quer mostrar, quer saber. Né? Então, he was holding responsible, ele estava se mantendo. Que estranho. Né? Na verdade, se ele cometeu algum erro aí, tal, uma responsabilidade, a frase que está descrevendo isso, né, como he, não é ele que está falando. Se a gente está contando a história dele, é uma história passiva, né? Ele não é ele é o personagem, mas não é ele que está narrando. Né? Então, aqui eu acho que ficaria melhor. Deixa eu ver. Was holding. O que vocês acham? Poderia ser aí, professor? He would hold responsible for the accident. Não é ruim. É uma alternativa razoável. Mas aqui, como é passivo, não dá. A postura dele é passiva.
Então a gente tem que colocar como melhor alternativa D de dado. Ele foi mantido, né, preservaram ele como responsável pelo acidente. Né? Se eu falasse would hold, ele mesmo está fazendo, é voz ativa. He would hold. He would hold the horses for me. Ele ia segurar os cavalos para mim. Né? Aí é voz ativa. Né? He was held, ele foi mantido como responsável. Tá? Então essa é a ideia. Professor, Maravilha. Diga. é que, sei lá, eu ainda não entendi por que, tipo, é passiva, sabe? Tipo, não poderia ser Porque ativa. aí. Ah, entendi. Então, aí a ideia de passiva é porque você está narrando, né, a situação em que essa pessoa X aí ficou. Né? Então, em vez de você falar, olha, ele causou o acidente, né? Você está dizendo, você está narrando de outro jeito aí, como voz passiva. Então, ele foi mantido como responsável. É como se a gente estivesse discutindo qual foi a conclusão final da coisa, e não ele fazendo a coisa. Aí seria ativo. Ó, quando eu falei para você, he would hold, ele faria. Ele ia fazer, pronto. É a ação direta. He would drink water. Ele beberia água. Isso é voz ativa. Tá? A água ia ser bebida por ele, é passiva. Então aqui assim, o acidente foi causado por ele. Isso é voz ativa. Né? Aqui está dizendo o contrário. O sentido da frase vai no sentido contrário. Ele foi preservado como responsável pelo acidente. Tá? Ele não é o autor, ele não está fazendo a ação nessa frase. Ele já fez lá atrás, em algum momento. Né? Aqui a gente só está narrando o efeito, né, da ação. Acho que, se você tiver dificuldade, eu vou colocar algumas frases lá para vocês, para fazer essa conversão, para você entender melhor. Acho que fazendo o exercício fica mais fácil. Dá para visualizar melhor. Não, eu até entendi, tipo, diferenciar passiva e ativa, mas nesse Uhum. contexto aí, sabe? Tipo, Nesse ficou, né? é, Esse exercício não- é acho que não ficou chatinho muito mesmo. claro. Tipo, se eu É, fizesse exercício, eu não ia sacar que, tipo, tá teria que pedindo uma ser passiva aí, passivo, né? Sim. de forma indireta. Uhum. Esse exercício é difícil mesmo, é de nível bem difícil. Por isso que deu uma complicada aí. Me perguntaram assim, mas não poderia também, mas essa dúvida surgiu com outro pessoal que me perguntou, e se eu colocasse he held responsible for the accident? Eu não acho de todo ruim, né? Would hold é ruim? Não. Mas aqui é um passo a mais, você tem que conseguir enxergar que é passiva a melhor opção, entendeu? Então é realmente um exercício chato de resolver. Eu tenho mais alguns desse estilão aí, vou passar para vocês que deve ajudar para enxergar melhor, tá bom? Eu acho que só fazendo o mesmo exercício que dá para ganhando intimidade com o tópico que você vai enxergar melhor. Né? E essa 7 aí? Professor, você tem essas duas opções só? Na verdade, para ver qual que seria a menos ruim. Na verdade, a A questão B, é só isso aí, se fosse essa aí. B é melhor, sim, né? Were they frightened by the noise? Eles foram assustados, né, pelo barulho. Né? É uma passiva também, né? Esse bloco aí é de passivos. Né? Na A, você não faz uma pergunta usando them desse jeito aí, né? Were them frightened? Você fala, were they, né? O discurso não pode ser com them, né? Que é um pronome que viria depois do verbo, né? Então eu posso falar assim, they love me. Esse me, né?
Ou I love them. Né? Então esse tipo, essa classe de pronome vem depois do verbo principal. Né? Me, them, her, him. Né? E não como foco aí da pergunta, como sujeito aí da pergunta. Tá bom? Mas o importante é enxergar que é a segunda que está certa. Deixa eu ver. Vou dar um outro exemplo desse tipo de raciocínio aqui. Então eu vou falar assim: Does she speak Spanish? Né? Ela é o foco da questão. Does she speak Spanish? Eu não falaria Does her speak Spanish? Né? Não é o pronome que se usa para fazer pergunta. É o mesmo caso aqui. Eu usaria they e não them. Então vamos lá. Agora eu vou dar um minutinho para vocês pensarem, hein? Olha lá, vamos lá. Então, ó, escolha a voz passiva para. Né? Então, claro, eles vão te dar a ativa. Vai falar, Mr. Brown gave us a lesson. Então, ele nos deu uma aula, uma lição, né? Alguma coisa assim. Pensando em português. O Sr. Brown nos deu uma aula, nos deu uma lição. Né? Como é que eu colocaria isso em voz passiva? Uma lição foi dada Foi para dado. nós. Esse é o caminho. Isso é isso. Então, dá uma olhada na A. We had given a lesson. Nós tínhamos dado uma lição. Isso é voz passiva? Vou dar uma dica para vocês quando o cara pede para localizar a voz passiva, que é infalível, tá? Porque não existe voz passiva sem esses dois elementos. Então, ele quer que eu localize a voz passiva. Maravilha. Então, a primeira coisa que você faz, se você quiser fazer por eliminação, para existir voz passiva, tem alguma forma do verbo to be. É impossível fazer voz passiva sem verbo to be. Então, olha aqui. Não tem verbo to be. Tá fora. Tá? Olha aqui, D de dado. Tem? Tem. Ó, tem word aqui. Tem is aqui. Tem be aqui. E aqui também tem word. Então, de cara o que a gente elimina é A. Não tem verbo to be? Não é. Segundo elemento que vocês têm que olhar. Vamos ver se aqui ajuda também. Tem que ter um verbo na terceira coluna, no particípio. Tá? Então, voz passiva tem sempre algum to be e alguma voz e algum particípio. Aqui tem particípio? Tem given. Aqui também. Mas aqui não tem. Então, essa aqui eliminamos. Então, ó, a disputa aqui ficou B, C e E. Tá? É uma dessas aí. Tá? E aí? Eu acho que é C. Vamos lá. C, vamos ver. Will be given by Mr. Brown. Is being given. Aqui, ó. Para você ter being na voz passiva, na original também tem que ter ing. Tá vendo? É macete. Tá? Então, vamos descartar essa daqui. Você entendeu? Eu teria que ter assim. Mr. Brown is teaching a lesson. Tá? Aí daria para você aparecer com being aqui. Tá bom? Mas aí não dá. Então,
A lesson will be given us by, tá, by Mr. Brown. We were given a lesson. Ó, B. A lesson will be given us by Mr. Brown. Aqui é uma tremenda sacanagem o cara fazer isso num exercício desse, né? Porque aqui teria que ter um to. A lesson will be given to us by Mr. Brown. Tá? Então, se tivesse um to aqui, entre given e us, estaria certo. Então, a única que vai dar, para a gente considerar certa, é aí. Então, foi dado para nós, ó, we were given a lesson by Mr. Brown. Tá? Então, essa seria a melhor alternativa aqui. Essa está tudo certo, só falta uma preposição. Então, é um preciosismo do cara que elaborou, né? Eu não faria esse tipo de questão, porque eu acho que ela não está testando nada, né, na interpretação. Mas, enfim, né, elas existem, né? Tá bom? Professor, Fala. eu tinha descartado a saber porque, tipo, na frase, pra mim, tipo, é uma coisa que já aconteceu. E, tipo, saber parece que é no É futuro. Aí eu futuro. Isso, também, também. Não, Também mas... tem isso. Então, aí eu tinha descartado por causa disso. Sim, além de tudo é futuro, né? E mais uma coisa, é que nesse caso o sujeito paciente trocou, né? Porque eu pensei que seria a lição, aí pode ser o nós também. Na verdade, nós estamos passivos aqui. We were given. Foi dado para nós, né? Ó. We were given a lesson by Mr. Brown. É uma construção mais formal, né? We were given a lesson. Mas ele está recebendo a ação, ó, e não fazendo, você percebe? É diferente do português então, né? Ou Não, tô mas viajando? vamos resolver do jeito que ficaria mais simples essa frase, ó. Mr. Brown gave us a lesson. Tá aqui no passado, ó, bonitinho e tal. Então eu vou falar assim: a lesson was given, foi dada, mantive o mesmo tempo verbal, by Mr. Brown. Ó, a lesson was given by Mr. Brown. Pode colocar to us lá, belezinha, não tem problema. Tá? É uma forma comum, simples, estaria certinho. Só que aqui eles optaram por uma forma mais sofisticada, vamos dizer assim, mais formalizada. Tá bom? O cara aqui que está fazendo essa questão, ele não está cobrando um nível de inglês mediano. Ele está cobrando um nível avançado aí. Tá? É que eu tô fazendo errado, eu tô pensando muito no português, porque, tipo, no português tem esse negócio de objeto direto, indireto, e, tipo, um Não, não mas pode... na voz passiva ajuda muito a pensar em português. Uhum. Vai te prejudicar em uma e ajudar em 9. Entendeu? Então, honestamente falando, é isso mesmo. Muitas você vai resolver só pensando em português. Opa, trocou aqui, trocou ali, deu certo. Né? Tá bom? O raciocínio é esse mesmo, você está certo. Agora, olha aqui, uma outra dica que eu vou dar para vocês quando for a voz passiva, que aparece ought. Né? Ought, lembra que ele é um dos modais, né? Eu tenho may, must, should, will, would, tem N modais. Tá? Um deles usa to, só, que é o ought. Tá? Então, o ought sempre é acompanhado de to. Os outros não. Tá? A gente não usa com should, com would, com could, tá? Com will. Né? E aqui, isso é um detalhe. Né? Normalmente, quando o cara coloca ought no vestibular, ele quer que você troque por uma coisa que tem o mesmo significado que ele. O que eu poderia trocar por esse ought to sem mudança de significado na frase? É a questão favorita deles. Já vi várias vezes em vários vestibulares. Aí sempre a opção é should, porque eles são sinônimos. Só que lembra, o should não é seguido de to. Então, às vezes o cara faz uma sacanagem lá, coloca uma alternativa should to, tá? Para tentar te pegar, ou uma ought sem o to. Um é obrigatório, o outro não pode. Tá? Então, é um detalhe que tem que prestar atenção. E aqui, um macete que eu falo para vocês é que toda vez que aparecer modal na voz ativa, toda vez, não tem exceção. Na voz passiva vai aparecer be.
desse formato aqui, ó. Be. Não tem como fazer se não fizer com be. Deixa eu tentar escrever um aqui para vocês. Mike will eat some cookies. É uma frase shakespeariana de alta profundidade psicológica técnica. Mike will eat some cookies. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Some cookies. O mesmo modal que estava na original, eu coloco na voz passiva. É sempre assim. E aqui aparece o nosso amigo be. Will be eaten by Mike. Olha lá. Some cookies will be eaten by Mike. Agora, vocês estão enxergando aí. Vamos trocar esse will por should. Mike should eat some cookies. Some cookies should be eaten by Mike. Would. Mike would eat, blá blá blá. Some cookies would be eaten by Mike. Sempre que for modal, vai ser feito desse jeito. Tá? Então, não importa qual seja. May, might, must. Tá? É sempre a mesma coisa. Vai aparecer be na voz passiva. Então, quando você tem na frase ativa lá na questão, né? Algum modal, você fala assim, eu vou procurar primeiro a voz passiva que tem be, nesse formato aí. Tá? Aí você já mata, já elimina aquelas inúteis, né, que eles colocam para atrapalhar e vai trabalhar com as que estão mais coerentes. Né? Então, aqui, ó. É uma negativa, né? Ó, people ought not to speak about some crimes in public. Então, as pessoas não deveriam falar sobre alguns crimes em público, né? Tem gente que acha que motiva, né? Nos Estados Unidos tem aquele negócio de um serial killer passa a ser louvado por alguns malucos, né? Começa a fazer igual a ele, né? Então, tem gente que acha que esse tipo de crime não deveria ir a público, né? Então, é uma opinião. Então, aqui, ought to, deixa eu ver se algum foi colocado sem be aqui. Ó. Então, ó. É um modal. Or not spoken. Not to speak. Ó. Esse aqui não tem be. O B. Então, dançou. C. Também não tem. Tá? Então, de cara, eu mataria aqui B e C. E aí eu vou trabalhar com o que sobrou. Então, some crimes ought not to be spoken about in public. Alguns crimes não deveriam ser falados em público. Not to speak about some crimes. Esse me parece legal. Ó. O sujeito foi invertido. Ó. Some crimes. Eu tenho ought not e eu tenho be também. Ó. Eu também tenho spoken. Essa me parece boa. Tá? Deixa eu ver se os de lá dá pra fazer uma coisa. Ought to be spoken. Pessoas deveriam ser faladas. Não, aí não dá. Public or not to be spoken. De onde o cara tirou esse... o sujeito que virou public. Não devia ser falado em público. O cara usou o advérbio como sujeito aqui. Em público não deveria ser falado. Né? Não dá. Ficou esquisitão mesmo. Então, melhor aqui, que retrata certinho, seria A. Vamos tentar 10, ó. One of the maids may have taken the jewels, né? Uma das empregadas, né? May have taken the jewels. Olha lá, de novo tem um modal aqui, ó. E a minha pergunta é qual que tem be aqui? Olha a dica que eu falei para vocês. Voz ativa com modal. May. Voz passiva obrigatoriamente tem que ter be. Qual das alternativas aí tem be? D. D de dado. Acabou a questão.
One of Professor, the maids may be taking the juice. professor, Ah, não deu. Nessa aqui não deu pra fazer. May be taken. Deixa eu ver. Ficou alguma coisa soando estranha aqui. Fala. é que eu sempre ouvi, tipo, é que esse maid pra mim tem empregado, né? Eu não sabe o significado. Sim, Mas sim. sempre ouvi maid café. Tipo, eu nunca entendi o O significado maid? desse maid. É, maid café, você já viu? Sim, sim. Ah, mas aí acho que é nome, né? Deve ser nome próprio do negócio. Ah, é, vamos ver se aqui tem outra solução sem ser essa aqui. Uma das empregadas pode ter levado as joias podem ter sido levadas por uma das empregadas. Ah, tá, não. Aqui realmente aqui tem um tempo composto também, né? Então tem que observar mais coisas. The jewels may have been taken by one of the maids. As joias podem ter sido levadas por uma das empregadas. Essa me parece boa, sim. Como tem um tempo composto aqui, eu vou usar been, né? Deixa eu ver aqui. One of the maids may have jewels. Não, não dá. Nem tem verbo to be aqui, não dá nem pra pensar, né? Essa é legal. As joias devem ter levado as empregadas. Tá? A C. One of the maids may be taken the jewels. Tá. Aqui eu tenho que preservar o have taken, não tem jeito. Então não daria pra não daria para fazer desse jeito aí. Melhor é A mesmo. Uhum. É. Aqui eu senti que você tem alguma dificuldade. Então acho bom a gente fazer alguns exercícios a mais para isso ficar claro, porque não é um assunto difícil. Mas é só fazer alguns exercícios para dar uma, uma segurança, né? Uma firmeza, tá bom? Normalmente questão de voz passiva é uma questão tranquila de fazer. Né? A PUC ama voz passiva. Né? Toda prova tem uma questãozinha, logo uma referência. Vamos lá. Normalmente os gatos aqui de casa só falam quando eu dou aula à noite, mas agora eles estão falando de dia. Eles estão se manifestando aqui. E hoje o papagaio que sempre subia está calmo. Hoje mudou o personagem. Legal. Vamos ver isso daí. Ó. Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas na sentence abaixo. Eu achei muito legal. The telephone in the 19th century since then. Tá. Então, assim, o telefone no século XIX. O que vocês acham? Eu acho que é a B. B. Isso mesmo, foi inventado. Ponto. Né? As outras me dão a ideia de tempos que tem continuidade, que as coisas continuam acontecendo, né? E não, ele foi inventado, pô, acabou, né? Pronto. E o complemento has been used, tem sido usado desde então. Essa aí é tranquilão, tá certinho. 2. Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas na sentença abaixo.
Então, olha lá. Ontem eu, um guarda-chuva novo, porque o meu velho... Então, ontem eu, o quê? Em termos de verbo Comprei. comprar aí. Comprei, né? Ontem eu comprei um guarda-chuva novo, porque o meu velho... O que é stole? Stolen? Que verbo é esse? Roubar, né? Roubar. Então a ideia que ele quer passar é assim: ontem eu comprei um guarda-chuva novo porque o meu velho foi roubado. Como que é um comprei simples aí? Bote. Pode, simples, né? Passado simples. Ontem eu comprei. A ação morreu ontem, acabou ontem. Passado simples é o melhor que tem para falar isso. Então eu vou fechar aqui com B, C ou E. Né? Eu comprei um guarda-chuva novo porque o meu velho... O que aconteceu com o meu velho? Foi roubado. Foi roubado. Então é uma voz passiva aí também. Was stolen. Tá bom? É a alternativa E. Tá? Yesterday I bought a new umbrella because my old one was stolen. Foi levado, foi roubado. Aqui, mude para voz passiva. Né? Eu tenho aqui somebody left the lights on all night. Alguém deixou as luzes ligadas ontem. Né? All night, a noite toda. Então, vamos analisar o seguinte aqui. Esse left, que tempo que é? Vocês lembram que verbo é esse? Passado, né? É passado. Então, ó, left pode ser esquerda, né, a direção. Left pode ser deixar, né? Ah, ela deixou os papéis em cima da mesa. Left. Tá bom? Que é esse caso aí. E left pode ser sobrar também. Tem uma sobra. Então, para falar assim, some milk is left. Sobrou algum leite, sobrou um pouco de leite. Tá bom? Mas vamos lá. Se é passado, vamos ver as alternativas aqui que tem passado. Então, olha lá. Aqui eu tenho left. Certo? Pode ser passado. E o que ele está pedindo é uma voz passiva. Certo? Eu tinha falado para vocês, sempre tem verbo to be na voz passiva. Aí no A, tem verbo to be? Não. Essa não é. Na B, quando ele fala are left, ele está mexendo com presente. Né? Então, não dá também. Lá é passado, aqui presente, ficaria esquisito. Né? The lights didn't leave on all night. Aí é passado. Mas está faltando o elemento 2 da voz passiva, que é particípio, que é a terceira coluna. Então o verbo é leave, left, left. Então aqui não tem left. Ó. Também não serve. Aqui, the lights were left on all night. Aí eu tenho passado, were. Tenho left, que é particípio, terceira coluna. Mas embaixo é igual, ó. The lights were left, the light was left. Aí, tem um pequeno erro. Qual que é? Was é para singular? Isso, was seria singular. Se fosse uma luz só, ela estaria certa. The light was left on. Então a luz foi deixada acesa, né?
Mas aqui nós temos lights, né? Então tem que ser were. The lights were left on all night. A estrutura das duas está certa, elas são iguais, ó. Mas tem um erro aí de concordância, tá bom? Então lights tem que ser were e não was. Então, além de você localizar aqui, tinha que prestar atenção nesse detalhe, tá bom? Eu aposto que quem errou essa questão, deixou de acertar por pouco, colocou E, né? É o mais sedutor aí. Ah, essa aqui a gente já tinha visto em outro bloco. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, esse aqui que eu queria mostrar. Nesse aqui da Mafalda, né? Mafalda tá na moda, né? Porque o cartunista, infelizmente, aí, faleceu recentemente e tal. Né? Então eu tenho aí. Dá uma lida vocês aí na tirinha. Tá, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Qual alternativa expressa a ideia central dessa tira? Né? Modelos não conseguem captar todos os problemas do mundo? Qual que vocês acham aí mais viável? Eu concordo com o Felipe, eu acho que A também. Eu também acho. A é a melhor. Né? As outras, B parece absurda pra mim. Né? C é simpática, porque é verdade, tá? Mas não é o que está dizendo no cartão. Globos representam desastres ambientais de menor escala, é ótimo. Né? Crianças vivem no paralelo no qual brinquedos têm vida. Não deixa de ser verdade, tá? Mas não é isso que a tirinha quer dizer. E aqui. Vocês sabem como que é o apetite da Magali, né? Então, qual a melhor aí? D. D. Will eat the popcorn remaining. Tudo que sobrar de pipoca é dela. Bom? Remain é resto, sobra. E left também. Então, what's left? O que é que sobrou? Né? Vamos fechar com essa daqui da Unesp. Tá tranquilo? Vamos lá.
A expressão sick and tired no primeiro quadrinho tem sentido equivalente em português a... Vamos lá. Olha o que ele fala. Helga said, disse, né? She's sick and tired of smelling beer on my breath. O que é breath? Bafo, né? Isso. Então ela está sick and tired. Ela está cansada devido à doença, é isso? Eu acho que é a B. B de bola. Saturado. Com enjoo estomacal, não dá. Embriagado é ótimo. Né? Concordo com você, ela está saturada. Esse sick and tired é como a gente fala em português, estou de saco cheio disso daí. I'm sick and tired, não aguento mais. I'm sick and tired, tá bom? É essa a ideia. É isso aí, muito bem, B. Olha, essa é uma questão só de interpretação, né, de vocabulário, né? Tá mais fácil que as anteriores que a gente viu da PUC, né? Que exige um nível de gramática um pouquinho mais alto. Né? Vamos para 10. A personagem de barba, né, Hagar. Não sabia que existia bala de menta nessa época. Nem eu. Menta tudo bem, né? Bala. Então, e aí? Qual que vocês embarcariam em qual? A da bala mesmo. É a da bala, né? A pegadinha aí é tentar levar ao erro, induzir ao erro, as pessoas que vão achar que pepper é pimenta, tá bom? Então aí o cara vai para apimentado, condimentado, tá bom? Acho que era essa a tentativa de induzir ao erro, tá aí, né? Às vezes o peppermint é só menta mesmo, tá bom? É isso, gente. Vou passar mais alguma coisa para vocês de passiva aí pra gente fazer, pra eu não sentir muita firmeza, então é melhor praticar um pouco mais, tá bom? Na próxima aula a gente vai mexer nisso e por enquanto é isso. Eu vou deixar para vocês essa semana um simulado só de inglês. Então, assim, vou passar pelo zap lá. Para vocês fazerem e a gente corrige na próxima aula. Como se fosse uma prova com uma questão do estilo de cada vestibular. Tá bom? E a gente corrige na próxima aula. Para a gente comentar. Beleza? Professor, só uma Fala. coisa. A sua matéria, a gente está acabando já, tipo, em questão de conteúdo ou já acabou já? Basicamente, sim. Ah, sim, Eu legal. tenho mais um conteúdo para passar só. Então eu vou Beleza. aproveitar para fazer exercício mais e interpretar. É que eu fiquei muito interessado naquele debate presidencial, aí, tipo, eu queria saber se tivesse tempo, você podia comentar sobre ele, sabe? Eu não sei se Do você texto? viu. Ah, não, Ah, debate recente do Biden e Biden-Trump? sim, é que tem umas palavras lá que, Sim. tipo, eu não entendi muito bem, aí eu acho que seria Não, legal. tá uma boa ideia. Eu gostei da ideia. Legal. Eu vou deixar um link também de um vídeo. Já vou fechar, só um minutinho. Só mostrar para vocês aqui, que eu gostaria que vocês vissem porque é legal. Assim, em termos de vocabulário e de conteúdo. Viu? Aqui. Vou compartilhar ele aqui. Peraí. Esse vídeo tem um vocabulário bem interessante. E o conteúdo também é bacana. Vai lá. Bom, é um vídeo comum aí do YouTube, eu vou passar o link lá para vocês. E ele vai analisar um quadro. Landscape with the Fall of Icarus is a large painting from the 1560s that hangs in Belgium's largest museum, the Musée des Beaux-Arts, and is held to be a meticulous copy of an original work now lost by the Flemish artist Peter Bruegel the Elder. Então, assim, é um quadro que tem várias cenas. O
o comentarista vai discutir cada uma delas, é legal para vocês verem vocabulário, tudo tá legendado, dá para acompanhar tudo devagarzinho, tá? E ele vai fazer uma análise com o Ícaro, né, que cai, né? Vocês conhecem, né, a lenda de Ícaro, que tentou voar com as asas de cera e caiu, né? Então, ele vai fazer uma análise desse quadro e do comportamento da gente no dia a dia, né? Eu achei muito legal a interpretação e o posicionamento, e o vocabulário também é bacana, tá? Então eu vou mandar o link para vocês verem, é legal. 3 minutos, é curtinho, tá bom? Boa semana, pessoal. Até a próxima. Eu vou ver o negócio dos presidentes lá. Obrigado, professor. Obrigadão Valeu. mesmo, hein? Boa Abraço. Tchau, semana. tchau. Vocês também. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau.